Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar a alma do capítulo 17 ao capítulo 22, dá 6 capítulos aí, tá bom? Antes de iniciarmos o nosso estudo aqui do capítulo 17 hoje, eu quero mandar um forte abraço para o Lucas Guerreiro, agradecer. Ele acompanhou a live, né, do chamado da minha filha e também ele indicou o canal aqui. Eu tenho um grande respeito, né, pelo o Lucas Guerreiro. Ele é um ícone, né, no sentido de compartilhar o evangelho. Eu me espelho muito nele. Eu aprendo muito com ele. Sempre antes de eu compartilhar a mensagem aqui no canal com vocês, eu sempre assisto o vídeo dele antes, porque sempre traz coisas novas. Eu aprendo muitas coisas lá com ele e compartilho aqui com vocês. Então, reconhecimento aí ao trabalho que ele tem feito. Tá bom? Gratidão, Lucas Guerreiro. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui. Alma, capítulo 17. Vamos lá. Começando aqui, diz assim: E então aconteceu que quando Alma viajava na terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Mante, eis que, para seu assombro, encontrou os filhos de Mosias, que se dirigia para a terra de Zanaela. Ora, esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo lhe apareceu pela primeira vez. Esse mesmo anjo tinha aparecido a Alma 2 vezes, né? Então ele está contando a primeira vez ali que o anjo apareceu para repreendê-los porque eles estavam perseguindo a igreja de Deus. Portanto, Alma regozijou-se muito por haver encontrado seus irmãos. E o que mais o alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Eu acho que o que mais alegrou ele é que eles estavam firmes no Evangelho. Firme. Eu acho que nada vai alegrar a gente mais do que vermos nossos entes queridos e amigos que amamos estar no céu, estar no reino celestial. Que felicidade nós vamos se encontrar no céu. Eu acho que não vai ter como descrever, né? Não tem como nós descrevermos esse sentimento. Bom, e aí ele continua aqui também falando: sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Aqui também eu fico muito feliz ao ver quando eu encontro outros amigos meus e eles se fortaleceram no Evangelho, que o testemunho deles aumentaram. O contrário também acontece, né? Às vezes a pessoa é líder, você tem uma admiração, mas depois que a pessoa deixa aquele cargo de liderança, ela começa a se afastar do evangelho, começa a não ler as escrituras e apaga-se aquela chama que a pessoa tinha quando estava no chamado. O importante é nós lermos sempre as escrituras para continuar, né, servindo a Deus, tá bom? Então, eu espero sim que encontrar muito de vocês e que cada vez que eu possa encontrar vocês, eu possa ver vocês cada vez mais fortes no evangelho, né? Eu acompanho o progresso de várias pessoas, né, que eu conheci. Uma dessas pessoas é a Shirley, como ela cresceu no evangelho, né? Eu lembro das primeiras aulas, né, que ela dava no Zoom ali, e como ela cresceu e se desenvolveu uma maneira de dar aula, né? Então, parabéns, né? É isso que nós devemos fazer, sempre progredir, tá? E aqui no caso, a Alma reparou, né, que eles haviam crescido. E como que eles haviam engrandecido? Crescido porque eles examinaram as escrituras diligentemente, né? Então, é isso que aconteceu aqui. Versículo 3. Isso, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam com poder e autoridade. Olha, que não só eles examinaram as escrituras diligentemente, mas eles se devotaram a muita oração e jejum. Eu acho que esse aqui tem um padrão para que nós possamos nos manter firmes. Oração, jejum, examinar as escrituras, isso nós nunca devemos parar de fazer. E diz aqui: pelo espaço de 14 anos haviam ensinado a palavra de Deus entre os lamanitas, tendo obtido grande êxito na condução de muitos do conhecimento da verdade. Sim, pelo poder de sua palavra, muitos foram levados perante o altar de Deus, né? Quando fala perante o altar de Deus, que eles se curvaram perante Deus, fizeram sacrifícios e holocaustos, porque eles viviam a lei de Moisés aqui também, tá bom? Então veja que não, a gente às vezes lê assim, vê a conversão deles, mas olha que eles pregaram durante 14 anos aos lamanitas, né? Eles tinham que tirar toda aquela crença que eles estavam, né? Incredulidade, servir outros deuses, essas tradições às vezes é muito difícil de tirar.
Então foi muito tempo aqui, né? E eles tinham noção que esse trabalho, né? Que não ia lá só falar o convite e pronto, né? A gente vê vários discursos na conferência de pessoas que levaram anos para se batizar, pessoas que levaram anos para retornar para a igreja. Às vezes é um processo que isso acontece. Então aqui ele fala um pouquinho sobre isso e fala, continua dizendo, para invocar-lhe o nome e confessar os seus pecados perante ele. Ora, foram essas as circunstâncias que ocorreram em suas viagens, pois tiveram muitas aflições, sofreram muito, tanto física como mentalmente, fome, sede e cansaço, e sofreram também muitas tribulações no espírito. Ora, essas foram as suas viagens, e despediram-se de seus pais, de seu pai Mosias, no primeiro ano dos juízes, e recusaram o reino do seu pai e desejava conferir-lhe. E esta era também a vontade do povo. Ou seja, tanto o povo queria que Amon, que Amon iria para ser o rei, né? Mas ele recusou-se o reino, e aí a gente vê aqui que o rei Mosias então faz uma proclamação para ver quem que eles querem que seja rei, eles escolhem o segundo, que seria Arão. Arão também recusa, e aí a gente vê então sendo formado ali o governo dos juízes, tá bom? Mas eles recusaram o reino né, aqui para ir pregar o evangelho. Então, continuando aqui no versículo 9, diz assim: E aconteceu que viajaram muitos dias no deserto, jejuaram e oraram muito para que o Senhor lhe concedesse uma porção de seu espírito, que os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem como instrumentos na mão de Deus, para, se possível, levar os seus irmãos os lamanitas a conhecerem a verdade, e a conhecerem a iniquidade e tradições de seus pais, que não eram certas. Então aqui a gente vê o esforço deles, né, para empreender essa viagem, jejuando, buscando ao Senhor o Espírito para que eles pudessem pregar, né? E aqui fala que eles, continuando aqui nos demais versículos, fala que eles tiveram que ter muitas aflições, né, por conta das coisas que eles iam passar, e que o Senhor promete para eles que eles deveriam ser bons exemplos para os lamanitas ali, tá bom? Então, a gente vê no versículo 13 que eles se separam, né? Porque a causa era muito grande, era muito trabalho, a área era muito grande. Então, eles se dividem e vai cada um para um lado para pregar ali. Eles sabiam que seria difícil tirar essas tradições dos lamanitas. Continuando aqui, no versículo 16, vamos ver aqui. Por conseguinte, esse era o motivo pelo qual os filhos de Mosia haviam empreendido este trabalho, para que talvez pudesse levá-los ao arrependimento, para que talvez levassem a conhecer o plano de redenção. Versículo 18, ora, Amon sendo o principal entre eles. Bom, eu acredito que Amon, ele era o primogênito, tá bom? Por quê? Porque na ordem que é citado os filhos, sempre cita o primogênito primeiro, tá bom? E Amon, ele, dentro do livro de Mormon, no livro de Mosias, ele é citado em primeiro aqui. E aqui diz que ele era o principal. Até porque, quando o rei Mosias, né, ele pega e faz uma proclamação para ver quem deveria ser o rei, eles escolhem Arão, porque Arão seria o segundo, né? Na ordem aqui patriarcal, ele veria como o segundo. Então, eu acredito que Amon aqui, ele era o primeiro primogênito, tá bom? Então, ele era o principal que ministrava entre eles aqui. E diz assim, ou melhor, aquele que ministrava entre eles. Separou-os deles depois de haverem abençoado segundo as várias posições, tendo-lhe transmitido a palavra de Deus, ou seja, tendo-os ensinado antes de sua partida. E assim eles começaram a viajar por toda a terra. Então, após ele abençoar cada um deles ali, ele partiu, né? Cada um partiu para um lado, para uma terra ali, para pregar o evangelho. Então, é bem interessante essa parte. Vamos lá, versículo 19 em diante diz assim: Amon dirigiu-se à terra de Ismael, assim denominada segundo os filhos de Ismael, que também se tornaram lemanitas. E quando Amon entrou na terra de Ismael, os lamanitas pegaram-no e amarraram-no, pois era o seu costume amarrar todos os nefitas que caíam em suas mãos para levá-los à presença do rei. Por que eles amarravam, né? Eles amarravam porque eram inimigos.
nefitas e lamanitas não se batiam. Então eles amarravam todos os nefitas que caíam na mão deles e levavam à presença do rei. Na presença do rei, o rei tinha liberdade de escolher o que poderia acontecer com aquele nefita, né, que foi preso ali. As opções diz assim, ó, e ele ficava a critério do rei matá-los ou retê-los cativos, né, seja fazer deles escravos, ou mantê-los na prisão como prisioneiros e detê-los segundo sua vontade e prazer. Então ficava a critério do rei ali o que queria fazer com ele como prisioneiro ali. Versículo 22 em diante, a gente então vê aqui o diálogo, né, de Amon junto com o rei, né, e o nome desse rei aqui era Labone. E o rei perguntou a Amon se era o seu desejo morar na terra, entre os lamanitas e entre o seu povo. Amon respondeu-lhe, sim, desejo habitar com este povo por algum tempo, sim, e talvez até o dia de minha morte. Essa resposta agradou bastante o rei. A maneira que Amon falou e transmitiu trouxe uma confiança boa ali para o rei, da maneira que ele acreditou, né? Porque poderia pensar que era um espia que estava vindo espionar os lamanitas para contar os nefitas. Ele poderia ter pensado várias coisas e eu acho que ele pensava, mas a maneira que Amon falou com ele, de alguma maneira, fez com que ele tivesse essa confiança. Olha aqui o que o rei fala, né? E aconteceu que o rei Lamone ficou muito satisfeito com Amon e ordenou-lhe que desatasse-lhe as cordas e desejava que Amon tomasse uma de suas filhas como esposa. Olha só, né? Os nefitas, quando eram presos, normalmente ou matava ou tornava cativo na prisão, ou batia e expulsava da terra, né? Com Amon foi diferente. Ele mandou libertar Amon, tirou ali as cordas que ele estava amarrado e ofereceu a própria filha dele para casar. Amon ele vai recusar, mas veja só, é, você acha que a filha do rei era bonita? Os reis, né, eles casam com mulheres lindas, então com certeza era uma filha muito bonita, mas Amon ele estava ali concentrado no trabalho que ele tinha que fazer, o trabalho missionário. Às vezes parece um pouco estranho, né? Mas por que ele ofereceu a filha dele, né, para casar? Bom, primeiramente temos que saber quem era Amon. Amon, ele era o primogênito do rei Mosias. Então, ele era o sucessor ao rei. Tudo bem que ele recusou, mas o reino era dele. Então ele recusou. E o fato do rei Lamanita tentar arranjar esse casamento entre Amon e a filha dele, isso faria com que pudesse ter como se fosse um tratado de paz entre os nefitas e lamanitas, Isso era muito comum, né? Salomão mesmo se casou com várias estrangeiras, fazendo esse acordo de paz, né? As nações vizinhas não vinham atacar aqueles reinos. Ah, ele é casado com a minha filha, eu vou atacar lá. Não dá, né? Então, eram tratados de paz. Então, a gente vê aqui o rei Lamanita, né? O Lamone, tentando arranjar esse casamento aqui para Amon, porque ele sabia muito bem quem Amon era. Bom, então a gente vê isso aqui. Então, não é estranho, né? O rei oferecer a filha, a princesa dele, em casamento a Amon, porque Amon também ele era como um príncipe, né? Ele era filho do rei Mosias. Aliás, ele era o primogênito, né? De acordo com o que estudamos aqui. Versículo 25, então a gente vê a resposta de Amon. Amon, porém, disse-lhe, não, mas serei o teu servo. Amon tornou-se, portanto, servo do rei Lamone. E aconteceu que ele foi colocado entre outros servos, para guardar o rebanho de Lamone, segundo o costume dos lamanitas. Né? Então ele foi contado com os outros servos e foi fazer as mesmas funções que outros servos faziam ali. Né? Isso é muito importante porque, embora Amon tivesse indo ali para pregar o evangelho, a primeira coisa que ele quis fazer é servir. A gente cativa muitas pessoas, ou seja, ajuda muitas pessoas quando a gente mostra essa disposição de servir. E aqui ele estava para servir primeiro, tentar criar um relacionamento de confiança, para depois compartilhar o evangelho, que é o que a gente vai ver acontecendo aqui. Tá bom? Então, continuando aqui, versículo 27, não, versículo 26. E depois de haver estado por 3 dias a serviço do rei, quando ia com os servos dos lamanitas levar os rebanhos para o bebedouro, que era chamado Águas de Sebos,
onde todos os lamanitas levavam seu rebanho para beber. E aconteceu que, quando Amon e os servos do rei levaram os rebanhos a esse bebedouro, eis que um certo número de lamanitas que haviam dado de beber aos seus rebanhos dispersaram os rebanhos de Amon e dos servos do rei, e dispersaram-os de tal modo que fugiram em muitas direções. Ora, os servos do rei começaram a murmurar, dizendo: agora o rei nos matará, como fez com nossos irmãos. Ou seja, o rei matava aqueles que ele deixasse perder o rebanho. Como o rebanho se dispersou, e essa era uma forma dos lamanitas dispersar o rebanho para depois roubá-los, né? Pegar aquelas que sobrassem ali no campo. Então, eles faziam isso. E o rei não aceitava perder o rebanho. Então, ele matava os servos que deixavam perder o rebanho. Então aqui a primeira coisa foi começaram a chorar, né? Começaram a chorar, falando: agora o rei nos matará. Eis que o rei nos matará, como fez com nossos irmãos, porque seus rebanhos foram espalhados pela maldade desses homens. E começaram a chorar amargamente, dizendo: eis que nossos rebanhos já estão espalhados. Ora, eles choravam por ter temor por suas vidas, né? Por temor de serem mortos. E quando Amon viu isso, seu coração encheu-se de alegria pelo que disse: mostrarei a estes companheiros o meu poder, ou seja, o poder que está em mim, recuperando os rebanhos do rei, a fim de conquistar-lhes o coração e induzi-los a acreditar em minhas palavras. Essas foram os pensamentos de Amon quando viu as aflições daqueles que eram que chamavam seus irmãos. Aqui, né, duas observações. É, Enquanto os servos do rei Lamone choravam por conta de temor de perder a própria vida ali, porque era algo real que o rei, a crença dele é que não tinha problema matar, né? Ele matou muitos ali. Depois a gente vai ver que ele até ficou pensando: será que eu fiz certo nisso, né, de ter matado os servos antigamente? Né? Quando o evangelho é introduzido nele ali, ele começa a acreditar, ele fica com esse pensamento. Mas para ele era algo normal, então isso era um risco, né, que eles estavam correndo aqui de serem mortos. E Amon, ao invés de ficar chateado, ele ficou feliz, porque ele falou: agora eu vou mostrar o poder de Deus. Eu vou recuperar esses rebanhos e ganhar a confiança dessas pessoas para que eu possa compartilhar o evangelho. Então, primeiro, devemos sempre ganhar a confiança. Não é à toa que o maior sucesso de pessoas que são batizadas são pessoas que nós apresentamos aos missionários, porque são nossos amigos, são pessoas que nós já conhecemos. Então, o índice de sucesso está em apresentarmos nossos amigos, tá bom? Aos missionários, para eles compartilhar a palavra de Deus aqui. E aqui eu achei interessante também que a alma, né, Amon, ele pega e diz: aqueles a quem chamava de seus irmãos. Ele mesmo considerava ali os lamanitas como seus irmãos. Eu achei bem legal isso. Versículo 31 em diante aqui diz assim: e aconteceu que os alentava com sua palavra, dizendo: irmãos, tende bom ânimo, e apartamos e buscamos o rebanho. Aqui a gente vê palavras de incentivos, né? Muito importante isso, palavras de incentivos para ajudar as pessoas. E aqui a gente vê ele incentivando eles a buscar o rebanho. E nós o reuniremos e traremos de volta ao bebedouro. E assim preservaremos o rebanho para o rei, que não nos tirará a vida. Sempre palavras de apoio aqui, ó. Ele não vai tirar a nossa vida, nós vamos recuperar o rebanho. Vamos lá, e aí, então, aconteceu que foram procurar os rebanhos seguindo Amon e correram com muita ligeireza e conseguiram deter os rebanhos do rei e levá-los novamente ao bebedouro. Né? Aqui, nessa parte, não vai dar tempo de eu falar por conta do tempo, mas eu lembrei do discurso da conferência, né, de abril de 2024, As Palavras Importam, do elder Ahesban, do Coro dos 12 Apóstolos. Realmente, nossas palavras importam, palavras de sucesso, palavras de incentivo, né, que nós devemos fazer para as outras pessoas. Continuando aqui, então, versículo 33, e aqueles homens levantaram-se novamente para espalhar os rebanhos, mas Amon disse a seus irmãos: cercai o rebanho, para que não fujam, e eu contenderei com esses homens que dispersam o rebanho. Portanto, fiz com que Amon lhe ordenou. E
e Amon foi pelejar com aqueles homens, e não eram poucos. Não tinham, portanto, medo de Amon, pois supunham que um de seus homens poderia matá-lo, segundo o seu prazer, porque não sabia que o Senhor havia prometido a Mosias livrar os seus filhos das mãos dele. Nem sabiam nada a respeito do Senhor, portanto, se deleitavam em destruir os seus irmãos. Por isso, espalharam os rebanhos do rei. Então, a gente vê a promessa aqui, né, que Deus fez ao rei Mosias, que seus filhos não seriam destruídos pelos lamanitas. E os lamanitas aqui pensaram que ia facilmente matar ali Amon. Vamos lá, finalizando aqui os últimos versículos aqui. Amon, porém, adiantou-se e começou a apredejá-los com sua funda, e arremessou-lhes pedras com muita força, e matou assim alguns deles, de modo que ficaram espantados com sua força. Não obstante, estavam irados com a morte de seus irmãos, e decidiram derrubá-lo. Vendo, pois, que não conseguiam atingi-lo com as pedras, avançaram armados com cravas para matá-lo. Eis que Amon, porém, com a sua espada, cortava o braço de cada homem que se levantava com a crava para feri-lo. Então, levantava um braço, ele cortava, não é um tipo de corte mesmo, era arrancava o braço, decepava, o braço caía no chão ali, tá bom? Pois resistiu aos seus golpes, cortando-lhe o braço com o fio de sua espada. Tanto que começaram a ficar assombrados e fugiram dele. Sim, e não eram poucos, mas ele, com a força de seu braço, fez com que fugisse. Ora, 6 deles caíram pelo arremesso da funda, mas com a espada somente matou o chefe, e cortou, entretanto, os braços de todos os que levantaram contra ele, né? E não foram poucos. Tendo feito com que fugissem para bem longe, voltou e deram de beber ao rebanho, e depois reconduziram as pastagens e dirigiram-se então à presença do rei, carregando os braços daqueles que haviam procurado matá-lo e haviam sido cortados pela espada de Amon. Foram levados ao rei com testemunho das coisas que haviam feito. Bom, vou finalizar por aqui, ficou um pouquinho grande a mensagem, mas eu queria fazer um capítulo por dia, né? E depois pegar um tópico para compartilhar no domingo. Então, nós temos 6 capítulos essa semana, então vou tentar fazer um capítulo por dia e no final, no domingo, fazer um tópico, tá bom? Da mensagem. Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar, tem muito aprendizado. O mais importante é o que o Espírito Santo compartilha com você. Aquilo que te toca, essa é a mensagem que nós devemos mais prestar atenção. Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.